Boa noite, a paz de Jesus Cristo sobre a tua vida, depois de um momento tão especial de celebração, de louvores. Vamos aqui ler o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, Atos 3, abra aí a sua Bíblia em casa. Espero que você e sua casa, toda a sua família estejam bem. Vamos lá, Atos 3, aqui. Atos 3, 1. Diz assim: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona, e era levado um homem coxo de nascença, a qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Tomando pela mão direita, o levantou, e imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo andar e a louvar a Deus. Reconheceram ser ele mesmo que esmolava, sentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Senhor, mais uma vez, diante da Tua palavra, nós esperamos ouvir a Tua voz, ouvir os Teus conselhos, ouvir a Tua inspiração, venha ministrar as nossas vidas e possamos ser impactados mais uma vez, em nome de Jesus, amém. Nós estamos diante de um texto que, após a descida do Espírito Santo, aquele medo de sair, vem o Espírito Santo, ministra aos discípulos, Pedro faz um belo discurso, a multidão começa a se aproximar, 3.000 batizados, mostra um pouco como viviam os convertidos, e agora eles estão de caminho para o templo, na hora nona, na hora da oração, e ali era levado um coxo de nascença, como nós fizemos a leitura, e punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, e o punham ali para pedir esmola, para levar uma vida sem dignidade, sem perspectivas. Este homem, a esmolar, viu Pedro e João, que iam entrando no templo, e implorava a Pedro e João um pouco de esmola. Fitaram os olhos, olharam para ele e disseram: olha para nós. É um pouco do que eu desejo recuperar na memória de vocês da leitura que fizemos, daquilo que está diante dos nossos olhos, de uma mensagem, de uma demonstração de como deve ser a nossa experiência de viver o Evangelho. Antes de acessar o templo, muitas coisas precisam ser feitas. Antes de acessar o templo, as pessoas estão clamando por socorro, por ajuda. O texto sinaliza uma crítica social. Sim, o homem mendigo a esmolar à porta das igrejas, à porta do templo, excluído, sem vida, marginalizado. E também faz uma crítica religiosa a esta inúmera vezes de que vemos as pessoas à porta dos templos clamando por socorro, esperando alguma coisa. É certo que aqui nesse texto que nós fizemos a leitura, fé o paralítico não expressou. Não conseguimos vislumbrar uma experiência de fé do paralítico. A gente consegue perceber um homem que seguia a sua vida a esmolar, e todos os dias o colocavam ali, da mesma maneira, do mesmo jeito, pedindo esmolas. Também força nenhuma ele tinha para se levantar sozinho. Este homem não tem
aspectos de fé, esse homem não fala imbuído, tocado pela fé, este paralítico não se expressa pela fé em Deus, esse homem também não manifesta nenhuma possibilidade, vontade até que ele deveria ter, mas nenhuma força ele tinha para se levantar sozinho. Então a mudança que aconteceu na vida desse homem é uma mudança ocorrida por meio de um milagre. Sim, um milagre que não aconteceu pela fé do paralítico, mas um milagre atribuído pela vontade de Deus. A cura não foi somente física, não foi somente pés e tornozelos prumados, mas também acontece nesse texto uma cura emocional, de um homem que é conformado com aquela vida, com um homem que vive estagnado, uma existência sem significado, lançado, colocado à porta do templo diariamente a esmolar. Este homem tinha traumas emocionais. Este homem sai de conformado àquela vida, de impuro, para um redimido e filho de Deus. É uma cura que acontece pela vontade de Deus através dos apóstolos, não pela fé do paralítico, não pela sua força de se colocar de pé, mas pela vontade de Deus, e não curou-o apenas fisicamente, mas o curou emocionalmente. Esse homem, ele segue a sua vida rastejando, pedindo esmolas, um pedido aqui, um pedido ali, era lançado, era jogado, colocado pelas pessoas, levado de um lado para o outro, como alguns vivem, sem se posicionar, sem decidir a sua vida, rastejando e vivendo dessa maneira a esmolar. Esse homem cresceu e viveu assim durante muito tempo. A primeira expressão linda que a gente encontra no texto é: vendo ele a Pedro e João que ia entrar no templo, pedir uma esmola, e o primeiro gesto é: olha para nós. Talvez nunca lhe dirigiram uma palavra, talvez nunca tenham se comunicado com as pessoas, passavam por ele e jogavam esmolas, mas nesse dia um aspecto diferente: olha para nós. A fala depois é essa: eu não possuo prata, eu não possuo ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Eu não possuo ouro, não possuo prata, mas o que eu tenho eu te dou. Esse homem é colocado na porta do templo, esse homem vive a rastejar-se, esse homem vive a pedir esmolas, e a resposta dos apóstolos é simples: não tenho ouro, não tenho prata, não tenho moedas, eu não tenho dinheiro, mas o que eu tenho eu te dou. Talvez não seja dinheiro a coisa que você mais precise nesse momento. Pense na sua vida. O dinheiro é um facilitador, o dinheiro pode nos ajudar a organizar algumas coisas, o dinheiro é prático, mas talvez não seja dinheiro que você mais precise. Pense. Não é o dinheiro que vai dar a solução aos problemas emocionais que esse homem foi amparado naquele dia e obteve essa vitória. Talvez não seja o dinheiro que resolva os problemas da sua família, os problemas que você tem hoje, as feridas, os traumas emocionais que você carrega, os fardos, as tristezas. Se dinheiro fosse a solução para tudo, se fosse uma verdade, o suicídio no primeiro mundo não seria tão assustador como é. Talvez não seja o dinheiro a coisa que os filhos estejam precisando, talvez seja de você, a sua presença, da sua mão, do seu carinho. Às vezes nós pedimos errado, às vezes nós oramos errado, oramos errado, nos expressamos errado, comentamos equivocadamente, mas eu tenho uma palavra para você nessa noite, para te dizer que mesmo orando errado, pedindo errado, Deus tem o certo. Sim,
Deus é tão maravilhoso que os nossos pedidos equivocados, as nossas orações conturbadas, as nossas dúvidas são lançadas para Ele e Ele consegue nos dar o melhor, como um Pai amoroso. Que não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser contidos, ou seja, traduz exatamente aquilo que carecemos. Às vezes você pergunta, se fala com você mesmo, eu não sei se eu devo orar por isso, eu não sei se eu devo pedir sobre aquilo, eu não sei se eu devo clamar a Deus por determinada situação, mas meus irmãos, o que o paralítico esperava receber? O que o paralítico aguardava nesse dia de esmolas, em mais um dia da sua vida, em mais um dia da sua agenda, qual era o seu pedido? Qual era a sua oração naquele dia? E orava intermediada por discípulos. A oração do paralítico nesse dia, se é que podemos falar que era uma oração, a expectativa era receber uma esmola. Esse homem intercedia, esse homem clamava pedindo dinheiro. Mesmo orando errado, Deus ouve e tem o melhor para nós. Por isso que nós nunca devemos esperar pouco de Deus. Nunca devemos esperar como mediocridade. Às vezes você acha que determinada situação não aconteceu como você esperava, e você deve dizer obrigado. Porque Deus tem o certo, e Deus faz o certo para nós. Se nós quisermos um milagre, uma intervenção de Deus em nossas vidas, nós devemos sempre nos lembrarmos disso, nunca esperar pouco de Deus, e sempre esperar grandes coisas. O que foi o pedido a Pedro e João? Ou melhor, qual foi o pedido do coxo a Pedro e João? Uma esmola. E o que é que este homem recebe? E o que Deus tinha para ele? Deus tinha uma grande bênção, como tem para você. O que é que você tem orado? O que é que você tem pedido agora? Um apartamento novo, um carro novo, um emprego melhor, um melhor salário? Olha, mesmo você não sabendo o que pedir, eu tenho te dizer, nunca espere de Deus, porque esse paralítico pediu uma esmola e recebeu naquele dia uma grande bênção, uma bênção que transformou a sua vida radicalmente, para sempre. O que o paralítico do tanque de Betesda esperava? João 5, o paralítico do tanque de Betesda esperava alguém que o levasse e o colocasse no tanque, e naquele dia ele saiu curado. Bastou Jesus dizer a ele, levanta-te. O que o ladrão da cruz esperava? Vocês conhecem o texto. O ladrão da cruz disse a Jesus, quando estiveres no seu reino, quero estar lá contigo, praticamente isso. Jesus disse para ele, hoje estarás comigo no paraíso. O ladrão da cruz pede um lugar no reino e recebe um convite para estar no paraíso. Pendurado na cruz, ladrão, pedindo a Jesus um lugar no reino, e talvez ele pensasse no reino humano, no reino terreno, e Jesus lhe reportou que naquele dia estaria com ele no paraíso. Não fique com medo de orar errado. Não viva inquieto quando alguém falar que não deu certo porque você orou errado, porque você pediu a bicicleta da marca errada. Tem igreja aí com projetos, e tinha anteriormente, a gente notava, igreja que quebra a oração contrária. Meu irmão, minha irmã, aprenda uma coisa definitivamente, quem anda com o Senhor não acredita nessas coisas, isso é crendice, isso é fetiche, isso é misticismo. Quem anda com o Senhor espera que Ele conhece o nosso coração e sabe exatamente daquilo que necessitamos. Diz Jesus na parábola, nas bem-aventuranças, no Sermão do Monte,
palavra nem chegou aos teus lábios e o Pai sabe daquilo que necessitais. Então não fique com medo de que você orou errado, porque deu errado, porque você... Não, isso não existe, porque mesmo orando errado, Deus faz o certo, Deus tem o certo para nós. Creia que Deus é grande, creia que Ele pode, mas às vezes Ele age de maneira esquisita, estranha. Às vezes damos uma volta maior daquela que imaginávamos. Olha, confie em Deus. Naamã precisou ir até o Jordão e mergulhar 7 vezes, Deus tem os seus critérios. O cego a quem Jesus curou, pondo-lhe emplasto de saliva e terra nos olhos, teve que ir até o tanque de Siloé para ser curado. A viúva teve que abrir a mão de um pouco de farinha e de azeite que tinha em casa. Tantos outros. E Josué, e toca a trombeta, e corre, e não sei o que, e dá mais uma volta, e grita, e cai, as muralhas caem. Deus tem a sua maneira. Eu me lembro de uma ilustração de Santo Agostinho com seus co-irmãos, sobre esse texto, não tenho ouro, não tenho prata. Então eles estavam lendo os textos ali na sua confraria, ali na sua abadia, na sua casa, e os seus irmãos falaram com ele: Agostinho, a gente não pode mais dizer ao paralítico, levanta e anda. Nós não podemos, como igreja, dizer a ele, toma o teu leito e anda. Eles falaram isso porque, na concepção deles, a igreja agora tinha prata e ouro. E a igreja não poderia se furtar a dizer a ele, ao paralítico, que não tinha mais ouro e prata, porque tinha ouro e prata. Santo Agostinho respondeu para eles: sim, nós temos ouro e prata, mas também nós não temos condições de dizer, toma o teu leito e anda. Isso significa dizer a você, dizer a mim, dizer à igreja evangélica brasileira, que se ficou rica e diminuiu a sua intimidade, o seu compromisso com Deus, ela andou para trás. Se eu ou você, se nós melhoramos de vida, mas nos distanciamos da nossa intimidade, do nosso compromisso com Deus, nós andamos para trás. Se a igreja evangélica brasileira melhorou financeiramente, é rica, produz inúmeras músicas e o movimento gospel só cresce financeiramente, mas diminuiu o seu compromisso, o seu relacionamento com Deus, o movimento evangélico brasileiro não cresceu, andou para trás, porque hoje tem ouro e prata, mas também não diz ao paralítico, levanta e anda. O que eu tenho, eu te dou. É isso que precisamos dizer às pessoas. É essa mensagem que precisamos anunciar. Dizer aos paralíticos da vida, do mundo, dizer isso. O que eu tenho, eu te dou. E o que nós temos? Ouro e prata? O que nós temos? Nós temos a mensagem do Evangelho. Nós temos Jesus. Mas se pensarmos nessa perspectiva do texto, que eu tenho, eu te dou, pare de esperar demais das pessoas. Isso, repito, pare de esperar demais das pessoas, porque cada um dá o que tem. Pedro e João, não temos ouro e não temos prata, mas o que temos, te damos. Levanta, estenderam a mão, levanta e anda. Pare de esperar demais, porque cada um dá o que tem. Egoísmo, alguns dão o seu egoísmo. Arrogância, alguns dão a sua arrogância. Falta de educação, alguns dão a sua falta de educação. Falta de confiança nas pessoas, alguns transmitem e dão e reverberam a sua falta de confiança nas pessoas, por isso não constroem relacionamentos saudáveis, porque transmitem a todo instante a sua falta de confiança nas pessoas. Uma vez aqui na praia de Botafogo, bateram no meu carro. Eu estava estacionado,
O rapaz saindo da garagem, ele bateu no meu carro, eu precisava sair, e eu olhei para ele naquele dia, ele olhou para mim, eu olhei para ele, e eu passei meu telefone e falei assim, não tem problema não, depois você me liga, falei com ele isso. Ou ele falou, não tem tantos anos isso, eu acho que eu não tinha nenhuma filha ainda, acho que nem a primeira tinha nascido. Sim, ele falou comigo, isso mesmo, ele me deu o telefone e falou, depois você me liga, e eu pago o conserto. E eu olhei para ele e falei assim, beleza, anotei, depois eu te ligo. Fui embora daquela cena, e depois fiquei pensando, mas que maluquice a minha, eu peguei o telefone do cara, fui embora, e tal. E me falaram também, você é doido, rapaz, como é que você só pega o telefone do cara, vai embora, rapaz, o cara bateu no seu carro todo amassado. E eu falava com as pessoas, bem, o correto é esse, né? É eu confiar nas pessoas. A lógica está invertida. Não, não pode confiar, ele vai te passar para trás, ele vai te trapacear, ele vai te enganar, ele não vai te atender, você vai ficar com prejuízo. Não, o correto é eu confiar nas pessoas, eu acreditar que ela vai honrar o meu prejuízo, o prejuízo que ela fez no meu carro. Só que está invertido. Se eu procedo bem, confiando em alguém, é mal a minha postura? Não, a minha postura é boa, e Deus vai me honrar. Resumindo para vocês, fiz 3 orçamentos, liguei para o cara. Falei, meu amigo, eu tenho 3 orçamentos, eu tenho na oficina Xane, na oficina Piu Piu, e eu tenho na oficina da Honda, que meu carro era um Honda na época. E ele falou comigo, eu vou dar valores hipotéticos para você. Ele falou, quanto que é na Xing Xing? Eu falei, 1.500. E ele falou, e na segunda, na Shangri-La, lá, sei lá o quê? Ele falou, eu falei, 3.000. E na Honda? Eu falei, 8.000. E ele falou, faz na Honda. Seu carro é Honda, é original. Eu falei, mas eu queria fazer lá mesmo, só que eu estava com medo de te falar, né? Ele não pode fazer, que eu vou pagar. Mandei para ele, não devia nem existir o WhatsApp, né? Mandei um fax. E ele viu lá o orçamento da Honda, 5 minutos depois o dinheiro na minha conta. A gente precisa transmitir ao mundo aquilo que temos. O que eu tenho, eu te dou. Se eu confio, se eu gostaria que as pessoas procedessem assim comigo, eu preciso proceder dessa maneira. Eu só tenho o que eu tenho, eu te dou. A cura veio da misericórdia de Deus e da mão dos discípulos. O que eu tenho, eu te dou. Como que a cura aconteceu? Da ação de Deus, da misericórdia de Deus, mas também de homens que se desdobraram, que se curvaram, de homens que se lançaram, de homens que estenderam a mão para o paralítico. Porque o que eu tenho, eu te dou. Quem desejou anonimato aqui? Alguém desejou? O coxo? Não, eles entraram juntos no templo. O paralítico não desejou anonimato, ele foi ao templo agradecer, ele foi ao templo louvar, de um salto se pôs em pé e passou a entrar, passou a louvar, passou a andar e entrou com eles no templo. Os discípulos, com a expressão que eu tenho te dou, estendendo a mão e levantando aquele homem, ingressaram juntos, incluíram o paralítico no templo. Por quê? Porque o que eu tenho eu te dou.
Desejou anonimato? Não, entrou no templo. Os discípulos desejaram anonimato? Não, eles dão algo ao paralítico que o paralítico não conhecia. Por isso a igreja precisa se manifestar, mas não pela quantidade de louvor que grava, não pela quantidade de live que faz, mas pelo seu gesto de amor. A igreja precisa se manifestar. Você deve se manifestar, sair do anonimato e dizer às pessoas: o que eu tenho eu te dou, eu tenho Jesus. Eu não tenho o louvor mais bonito, eu não tenho a igreja maior, eu não tenho a placa de igreja mais bonita, eu não tenho a igreja mais poderosa. Não é assim que as pessoas estão convertendo uns aos outros, pregando? Eu tenho a Jesus. O que eu tenho eu te dou. Há coisas que nós devemos fazer antes de colocarmos os nossos pés na igreja. Antes dos discípulos entrarem no templo, havia algo a ser feito, eles procederam dessa maneira. O que eu tenho, eu te dou. Presta atenção nisso. O que eu tenho, eu te dou. Presta atenção no que eu vou te dizer para a gente encerrar. Repito, o que eu tenho, eu te dou. Deus não te pede nada que não tenha te dado antes. O que o Senhor quer de mim, Senhor? O que o Senhor espera de mim? Deus não te pede nada que não tenha te dado antes. O que o Senhor espera de mim, Senhor? Deus não te pede que você não faça nada que Ele não tenha te dado antes. Por isso você sabe exatamente aquilo que precisa ser feito. Você sabe com nitidez e transparência o que Deus te deu e colocou nas suas mãos. Talvez você esteja querendo fazer outras coisas, mas encontre o seu caminho, encontre o seu dom e se dedique a isso. Isso está bom para Deus. Reflita, revele, comunique isso ao mundo. Diga ao mundo: o que eu tenho eu te dou, porque Deus me deu. E bem-aventurado é aquele, mais bem-aventurado é aquele que dá, que aquele que recebe. O que eu tenho eu te dou. Frutos. Recebemos de Deus e precisamos gerar frutos. Que eu tenho, eu te dou. Não é fruto de crescimento de igreja, não é estatística de igreja. É amor, paz, longanimidade, benignidade, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Contra essas coisas não há cobrança. Contra essas coisas não há determinações. O que nós recebemos de Deus, isso precisamos transmitir. Não é a placa da Betânia, e eu falo até contra a igreja nesse momento, mas é Jesus. Frutos que Ele colocou em nós através do Espírito. Amor, e agora literalmente, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. O que eu recebi do Senhor, isso eu te dou. Eu recebi estas coisas, e é isso e com isso que eu quero contagiar o mundo. Que Deus nos abençoe nessa noite.